Oi, eu sou a Renata E eu sou a Thalita. e nós somos as colecionadoras de casos. No caso de hoje, vamos falar sobre o Michael Peterson. Ele nasceu em 43. Seu pai era oficial do exército e por isso ele morou numa base militar com a família. E aos 11 anos de idade, ele descobriu que sentia atração por outros homens. Depois que ele se formou, ele foi trabalhar no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e em algum momento ele foi para a Alemanha e conheceu sua primeira esposa, a Patricia. Eles se casaram e tiveram 2 filhos, o Todd e o Clayton. Em 65 eles se casaram e em 68 ele foi para a Guerra do Vietnã. Em 71 ele recebeu uma dispensa honrosa depois de ter sofrido um acidente de carro que deixou com uma sequela. A gente acredita que foi na perna, porque no documentário ele dá uma mancada, então provavelmente foi isso. Você usou mancada de novo. A Patricia era professora numa base militar, ela trabalhava com a Elizabeth. Elas eram amigas. Mas em 83 ele morreu, ele teve um ataque no coração. Depois da morte do George, o Michael foi muito importante na vida da Elizabeth, já que ele assumiu o papel do George, ajudando a cuidar das meninas e ajudando a cuidar das finanças também. Elizabeth fez um testamento deixando a guarda das meninas e uma herança para os Peterson, caso acontecesse alguma coisa com ela. Em 24 de novembro de 85, a Elizabeth foi com as meninas jantar na casa dos Peterson. Quando o jantar acabou, o Mike levou as meninas de volta para casa. Ele ficou cerca de meia hora por lá e retornou para casa. No dia seguinte, quando Barbara, a babá da família, chegou à casa dos Ratcliffe, encontrou Elizabeth ao pé da escada com muito sangue. Ela correu para chamar os Petersons, que chegaram em seguida. Quando a polícia chegou, o Michael falou que na noite anterior ela estava com muita dor de cabeça, então provavelmente ela ficou tonta e caiu da escada. Os paramédicos declararam a morte dela como causas naturais, provável AVC, algo do tipo, e que ela com certeza caiu da escada. E o que explicaria tanto sangue é porque ela tinha uma doença que o sangue não coagulava, então ela ficou sangrando até a morte. Em 89, o Mike conheceu a Kathleen e eles vieram a se casar em 97. Então a família agora era constituída pelos 4 filhos do Michael e a Caitlin, que é a filha da Kathleen. E eles se tornaram uma família de comercial de margarina. Todo mundo se dava muito bem, tanto que a Caitlin chamava o Michael de pai e a Martha e a Margaret chamavam a Kathleen de mãe. Em 9 de dezembro de 2001, a polícia recebe uma chamada e nela é um homem desesperado dizendo que a sua esposa caiu da escada e que ela está muito mal. Então ele pede ajuda e a ligação cai. Minutos depois, ele liga novamente perguntando onde está a ajuda e que sua esposa não está mais respirando. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, eles encontraram uma cena horrível. A Kathleen estava no pé da escada com muito sangue, mas era muito sangue. Nos degraus, no corrimão, nas paredes, muito sangue. Ela foi declarada morta. Quando a polícia chega à cena, ela começa a desconfiar que não teria sido um acidente, porque o tênis do Michael estava próximo à escada todo ensanguentado. Por que ele teria tirado o tênis? E também a cena estava um pouco desordenada, tinha muito papel toalha no chão e toalhas. O sangue na parede estava seco e parecia que alguém estava tentando limpar o sangue de lá, da escadaria e das paredes. 11 dias após a morte de Kathleen, o Mike foi acusado de assassinato e preso. Toda sua família acreditava na sua inocência, inclusive a Caitlin, a filha da Kathleen. A Caitlin era porta-voz da família nesse tempo que o Michael passou preso, mas ele saiu sob fiança para responder em liberdade. Mas depois da autópsia do corpo da Kathleen, a Caitlin passou a acreditar que o Michael era sim culpado e que ele teria sim feito aquilo com a mãe dela. Durante as investigações, a Margaret Blair, a irmã da Elizabeth, entrou em contato com os agentes
para dizer que o caso da irmã dela poderia não ser um acidente também, poderia ter sido homicídio. A partir daí, os detetives começaram a investigar a morte de Elizabeth, só que eles só tinham depoimentos das testemunhas. Então, por causa disso, eles pediram a exumação do corpo da Elizabeth para fazer uma nova autópsia. E para isso, eles precisariam da autorização da Martha e da Margaret, que não queriam autorizar essa exumação, achavam desnecessária, porque acreditavam sim que a morte da mãe foi um acidente. Só que quando elas souberam que isso poderia inocentar o Michael, elas aceitaram. Alguns meses antes do julgamento, a autópsia foi realizada pelo mesmo legista da Kathleen e ela acusou lacerações semelhantes. A partir daí, a morte de Elizabeth passou a ser considerada homicídio. Após a segunda acusação, David Rudolph, o advogado de defesa de Michael, declarou numa entrevista que, abre aspas, duas mulheres separadas por 18 anos e 10 mil quilômetros de distância, ambos sem motivação para um crime e com laudo da mesma legista, ou seja, não são autópsias independentes. Durante o julgamento, a promotoria argumentou que a possível arma do crime teria sido um atiçador de lareira, e eles apresentam um que é igual o que a Kathleen tinha ganhado da irmã de presente. E esse atiçador não foi encontrado na casa dos Petersons. Eles também alegaram que a possível motivação para o crime teria sido que a Kathleen descobriu que o seu marido estava tendo um caso. Apresentaram como prova dessa infidelidade e-mails que o Michael trocava com um garoto de programa 4 meses antes do ocorrido. Esse garoto de programa foi chamado para testemunhar no tribunal e disse que o Michael parecia ter muita vontade de encontrá-lo. Ele se gabava pelo seu passado sexual, dizendo que já tinha tido muitos homens. Eles chegaram a marcar um encontro, só que o garoto de programa não foi. Então, que esse encontro acabou não acontecendo, mas que o Michael tinha muita vontade. A defesa usou a ligação do Michael naquela noite para mostrar o quão desesperado ele estava por ajuda, para ajudar sua esposa e que ele a amava muito e que a família era esse comercial de margarina todo. A defesa usou as partes que o Michael diz nos e-mails, que ama a esposa e que ela entende que ele precisa disso na vida dele, mas que ele nunca faria nada para prejudicá-la e que o casamento deles era perfeito e nada podia acabar com isso. A irmã da Kathleen, a Candice, discorda disso. Ela diz que a irmã não sabia e que provavelmente ela não ficaria num casamento com infidelidade, já que o primeiro casamento dela terminou exatamente por conta disso. Então isso não faz o menor sentido. Como eu já tinha dito antes, tinha sangue em todos os lugares naquela escada. Tinha no degrau, no corrimão, nas paredes e tinham respingos de sangue até 3,5 metros de altura, o que é muito alto. Então, como esse sangue teria chegado lá durante uma queda, né? Então, eles acreditam que provavelmente ele estava com o atiçador de lareira fazendo esse tipo de movimento. Então, quando ele fazia isso, o sangue espirrava, ia para o alto. Outra coisa que encontraram foi uma pegada compatível com aquele tênis sujo de sangue do Michael na parte de trás da perna da Kathleen. Só que como essa pegada teria parado lá se ela foi encontrada de barriga para cima? Não faria muito sentido. Nada faz sentido. Na análise da bermuda, eles encontraram muito sangue nela e na parte de dentro, próximo à virilha, tinha sangue seco. Que eles acharam muito estranho também. Por que aquele sangue já estaria seco? A promotoria chamou um perito de sangue para analisar a cena do crime e esse perito foi até o julgamento como testemunha. Durante o julgamento, uma das testemunhas da promotoria foi o perito de sangue e o David fez várias perguntas para ele do sangue na bermuda e perguntou sobre a camisa que o Michael estava usando no dia. E ele disse que, como era uma camisa escura, ele não conseguiu achar manchas de sangue na camisa. O David, então, perguntou se ele teria usado o luminol, que o luminol eles usam para achar manchas de sangue, até manchas que foram limpas, tipo uma luz negra, que eles jogam um produto e conseguem ver o sangue. Então, o perito admitiu que sim,
que tinha usado luminol e que não tinha encontrado nenhum vestígio de sangue na camisa. Então, aquele movimento que eu falei de fazer assim, ele com certeza, se chegaria a 3,5 metros, com certeza estaria na camisa dele também, o que é muito estranho, né? Então, ele admite. E ao ser perguntado, cadê essa análise, esse laudo, ele diz que entregou para a promotoria. E cadê? A promotoria não sabe onde está esse laudo. Mais tarde, esse deslize da promotoria de não entregar essa evidência para a defesa poderia acabar resultando numa punição. E com uma decisão unânime do júri, o Michael Peterson foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. 11 anos após a morte de Kathleen e 8 anos de prisão do Michael, depois de algumas tentativas, ele conseguiu um novo julgamento por ter invalidado o testemunho do perito de sangue. Isso fez com que Michael conseguisse esperar esse novo julgamento em prisão domiciliar. Esse novo julgamento aconteceu em 2017. O Michael aceitou um acordo da promotoria, contanto que ele não se declarasse culpado no julgamento. Nesse acordo, ele seria condenado, mas já teria pago com os anos que ele ficou preso no primeiro julgamento. Michael disse que aceitou o acordo pelos seus filhos, por um ter dito que, independente de quem acreditasse nele ou não mudaria de opinião por conta desse julgamento. E o outro disse que ele estava jogando numa mesa torta e que ele não venceria, para ele desistir e aceitar o acordo para viver em liberdade. Em 2009 foi criada uma teoria pelo vizinho dos Peterson, o Paula. Ele acredita que uma coruja atacou a Kathleen, porque naquele local onde eles viviam tinham muitas corujas, era um terreno muito grande, tinha muita floresta em volta, então tinha algumas marcas de arranhões e as patas da coruja? Eu acho os que pezinhos da coruja. As garras da coruja. E as garras da coruja batem com as lacerações da cabeça dela. Então, eu acho que essa teoria faz sentido até, eu acho que se não tivesse o caso da Elizabeth, é capaz dessa teoria ter sido usada no tribunal. Ele teria ficado uns anos preso, porque ela só foi criada em 2009, mas faz sentido porque realmente as lacerações parecem essa garra da coruja e dizem que ela estava com penas nas mãos. Então, fica essa dúvida aí. Inocente, Michael. Não. E aí, vocês acham que ele é culpado ou inocente? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal. Deixe seu like, nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.